Tudo bem, meus nobres? Estamos aqui para mais um programa Quebrando a Lâmpada. Este programa de alcance nacional que vem inspirando os empreendedores do hoje e os empreendedores do amanhã. Os alunos, os micro e pequenos empreendedores, as pessoas que estão também na área de serviços, na área das indústrias, no comércio, para o colaborador e também para os CEOs e os donos da empresa. Esse é o programa Quebrando a Lâmpada que visa quebrar a lâmpada dessa forma simbólica que estamos falando, que é o nome deste programa, para transformar uma ideia numa solução concreta, para transformar uma ideia numa empresa, num business e para transformar essa ideia em trabalho, renda de alto valor agregado. Muito obrigado pela sua audiência. Leve esse programa, divulgue esse programa para a sua rede de contatos, porque eu sempre digo que esse programa cada programa desse é uma aula prática de pós-graduação. Então, muito obrigado pela audiência. E hoje aqui uma alegria. O entrevistado de hoje, uma pessoa que eu já conheço há um bom tempo nessa minha jornada dentro da gestão pública, desde que eu estive na cidade de Pato Branco como secretário de inovação, e eu conheci a experiência dele, né, a solução concreta e robusta que ele traz através da sua empresa. É o nosso amigo Eduardo Ramos Silveira. Olhei aqui porque eu tenho mais um nome, eu chamo ele de Eduardo, né? Eduardo Ramos Silveira. Obrigado, Eduardo Ramos Silveira, que é nascido em Esteio, no Rio Grande do Sul, né? Tem um irmão gêmeo, depois ele vai contar um pouquinho isso, que atua na área de tecnologia também. Começou a dar aula de informática em 95 e já fazem 30 anos que o Eduardo trabalha com tecnologia. Desde os 13 anos, ele já começou a trabalhar fora, conseguir comprar os seus bens, aquilo que precisava, inclusive o seu computador. Ele fez trabalhos importantes na cidade de Pissarras, em Santa Catarina, e em 2000 começou a empreender pela primeira vez. Com 17 anos ele abriu a primeira empresa. Olha que inspiração bacana para você jovem, você aluno do ensino fundamental, do ensino médio e do curso superior, para inspirar você a criar a sua empresa. Ele teve uma loja de computadores e manutenção e fez o convênio com a Prefeitura de São José dos Pinhais à época. Então, dessa maneira, trabalhou em empresas em diversas áreas de TI, suporte técnico, desenvolvimento e infraestrutura. Eduardo Ramos Silveira, você que é casado com a Van, pai da Maria Luísa e do Eduardo, obrigado pela tua presença aqui no programa Quebrando a Lâmpada. É uma satisfação receber você aqui para você trazer essa tua jornada vencedora, inspiradora, para quem nos acompanha no programa Quebrando a Lâmpada, que já é um sucesso em todo o Brasil e até fora do Brasil. Seja bem-vindo e te passo a palavra já para que você fale um pouquinho quem é o Eduardo, fala um pouquinho dessa tua jornada, como que começou essa história do empreendedorismo. Seja bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado, Gilles. Parabéns pelo teu trabalho. Com certeza o Quebrando a Lâmpada já é um sucesso nacional. E realmente contando história de pessoas que trabalham como empreendedores e para inspirar essa juventude, né, que está por aí. Eu realmente sou gaúcho, sou colorado, sei que tu é colorado aí, então sou gaúcho, morei aí até o início da adolescência no Rio Grande do Sul, na Grande Porto Alegre, depois vim para Santa Catarina, onde com 13 anos, Gilles, essa é novidade, não sei se eu te contei ainda, né? Mas vamos fazer ao vivo aqui. O meu primeiro emprego foi no Beto Carreiro, hoje, no parque do Beto Carreiro. Com 13 anos de idade, no grupo artístico do Beto Carreiro. Eu era do grupo artístico Palhaço de Circo lá. E à noite, comecei a estudar tecnologia, informática, e foi quando a gente começou a dar aula de informática, quando a gente começou a juntar dinheiro. Eu e meu irmão, tenho um irmão gêmeos que também sempre trabalhou com tecnologia. A gente juntou dinheiro e comprou o nosso primeiro computador com 14 anos, conforme você falou aí. E aí daí foi uma história aí de luta e realmente vivenciando a tecnologia nos últimos aí 30 anos. E a gente nem imagina onde isso vai parar, né? Porque a tecnologia todo dia nos traz, está revolucionando o mundo. Mas é isso, essa é a nossa história e desde então, com essa carreira, a gente acabou parando no Paraná. Em 2000, você comentou até sobre, com 17 anos, eu abri a primeira empresa.
Nós tivemos que, inclusive, fazer um processo de emancipação, porque não tinha 18 ainda. Olha só. Então, tu tem que fazer um processo de emancipação para que tu consiga, na Receita Federal, fazer a abertura de uma empresa. E foi onde a gente aprendeu muito. Não é essa empresa que é aqui hoje eu toco, mas essa empresa me ensinou muito lá atrás, porque eu ainda não tinha experiência em administração, muito novo, com 17 anos. Mas a gente conseguiu aprender muito a vivência técnica. Que bacana, que legal ouvir essas histórias aqui do Eduardo, essa questão, né, de empreender desde cedo, sabe, depois buscar emancipação para criar uma empresa, já que ele era, né, de menor à época. Isso é bacana, isso é uma inspiração para você que está nos ouvindo, jovem. Nós temos que pensar com carinho, né, nessa área do empreendedorismo, porque é quem toca esse país. Mas eu queria dar um passinho atrás, Eduardo. Como é que era o Eduardo lá na infância, você que é o teu irmão? Como é que foi esse ponto de virada em relação ao empreendedorismo? E uma pergunta bem direta. Vocês construíam seus próprios brinquedos? Como é que era isso na infância? Como é que era o Eduardo na infância? Porque tem tudo a ver esse aprendizado, essa questão da formação, né, da criança, do adolescente, com, né, o sucesso no empreendedorismo. A minha infância, Gilles, é muito legal a gente recordar o passado. A minha infância, eu me criei em CTG, Centro de Tradições Gaúchas, né, lá no Rio Grande do Sul. Hoje ainda gosto muito da cultura gaúcha, né? E aí, e quando meu pai pegava as férias, né? Meu pai hoje que já está na Estância do Céu, né? Já não está mais conosco. Mas ele levava nós para acampar nas férias e tudo, e a gente foi criando aí um senso de criatividade, tanto que quando a gente foi para Santa Catarina, na nossa adolescência, foi ele que incentivou, ele ouviu falar em computador, incentivou nós com 13 anos de idade, a fazer o primeiro curso. Ele não sabia nem o que era computador, meu pai era topógrafo por formação, e ele nos incentivou a fazer o primeiro curso de computação. E ali foi onde desenvolveu aí nossa vontade, nosso senso por tecnologia. Gostávamos já de eletrônica, que nem você falou, adorávamos, eu e meu irmão, trabalho de ciências, participar das feiras da escola. E aí foi quando foi surgindo esse senso aí de criatividade e vontade por aprender tecnologia, né? Bacana, olha só, aqui mais uma mensagem que eu gostaria de sublinhar, Eduardo, que tu traz. Esse gosto, né? E essa vontade de aprender cada vez mais, mergulhar na ciência, na matemática, que são as bases realmente sólidas para transformar o mundo, sabe? Você que tem essa oportunidade de ser lá um monitor, lá na tua sala de aula, lá seja no ensino médio ou no ensino superior, você que tem a oportunidade de começar um projeto de iniciação científica dentro da faculdade ou dentro do curso do ensino médio, por exemplo, é a mensagem que o Eduardo traz muito importante. Eduardo, já a gente avançando aqui realmente dentro desse ponto de virada, já dando uma mensagem, uma primeira lição, né, para o jovem que está ouvindo ali, uma primeira inspiração para ele, os comportamentos, tu falou de alguns aqui, mas comportamentos que tu vê como essencial para aquele jovem que às vezes até ele tem uma ideia, está lá, né, a lâmpada sem ser quebrada, mas ele não consegue dar o próximo passo, assim, e mesmo que seja de uma forma bem simples ali, ele enquanto um adolescente ou jovem. Deixa essa dica já, essa primeira inspiração aí para conseguir sublinhar esses comportamentos para os jovens. Uma coisa, Gilles, até é importante tu perguntar isso, era algo até de desfecho, mas uma coisa que eu sempre aconselho, porque eu tenho os meninos jovens lá na empresa, e quando tu quer se destacar em uma empresa, em uma corporação, seja uma multinacional, seja uma empresa média, seja uma empresa pequena, é sempre você fazer a mais do que a tua obrigação. Há 2000 anos, o mestre Nazareno dizia, se alguém te pedir a túnica, dá também a capa. E se pedir, dá 1000 passos, dá 2000. É o que eu sempre falo para o jovem. Se alguém te pedir uma coisa, tu sempre entrega mais. Não, mas não me pediram isso também. Não, entrega mais. Tu vai acostumar a sempre entregar algo a mais. E é onde tu vai sempre se destacar. Se tu quer se destacar, tu não pode fazer o mesmo. Se tu se mantém fazendo o mesmo, entregando a tua obrigação, é onde tu não vai se destacar. É sempre o conselho que eu dou para os jovens, sabe, Gilles? Que bacana ouvir isso. Eu penso exatamente que nem você. Essa inquietude que, no bom sentido, que você tem, que tu está mostrando para nós,
aqui no programa Quebrando a Lâmpada, eu também sempre tive. E no sentido de, sabe, fazer mais do que realmente estão esperando, e até porque aquilo vai mostrar, né, o quanto você está engajado, né, o quanto você quer resolver problemas. E reforçando, esse programa Quebrando a Lâmpada tem muito esse DNA, tem muito esse propósito de fazer, inspirar vocês com os nossos entrevistados, mentes brilhantes aqui, que você sempre faça mais do que a expectativa de quem está esperando. E você sempre entregue mais para, dessa maneira, realmente desenvolver o mindset, né? A mentalidade de solução de problemas. Eduardo, um ponto importante também, ainda mais na cabeça lá do adolescente, do jovem. Eu digo adolescente porque eu vejo que ali... eu queria ouvir a sua opinião primeiro, né, sobre esse ponto. A importância de desenvolver esse letramento digital, esse mindset de solução de problemas, aí seja através da programação, da robótica, do pensamento computacional, lá já a partir, né, da primeira infância. A criança lá, entre 1 e 11 anos, né, o ensino fundamental, seja em casa, seja na escola, porque eu vejo que é ali que a gente vai mudar o mundo, seja criando essa autonomia, essa independência no futuro empreendedor. É por aí mesmo? Traz essa tua experiência sobre essa importância da gente formar já os empreendedores desde cedo. Isso é muito importante, Gilles, porque se você olhar essa geração nova, que é a geração Z, né? Nós somos ainda da geração X aí, década de 70, 80. Então, a geração Z, essa geração muito nova, os nossos filhos, a gente sabe, eles têm uma capacidade cognitiva impressionante, impressionante. Eu olho para os meninos lá no trabalho, que são a gente... na empresa, e depois a gente vai falar um pouquinho dela, a gente sempre costuma dar oportunidade, inclusive, de primeiro emprego. O rapaz vem e diz, eu quero o meu primeiro emprego, então entra para dentro que nós vamos te ensinar. Por quê? Essa gurizada nova, geração Z, ela tem uma capacidade, uma velocidade de pensamento incrível, incrível. E tu saber explorar e ajudar eles a desenvolver essa capacidade que eles têm. E aí, um ponto que você falou é muito importante, mas e antes disso? E antes do primeiro emprego? E lá na pré-escola? E aí, a gente tem que ficar atento, a nossa empresa, a Planeja Tecnologia, tem uma solução que transforma o método de ensino. E os educadores, não adianta a gente querer se prender ao passado, porque o conteúdo programático do ensino, sim, ele tem que ser o mesmo. Mas a forma de passar o conhecimento tem que ser diferente. Porque a criança que nasce com o tablet na mão, que nasce com a tecnologia na mão, ela não consegue absorver da melhor forma o ensino analógico. Então, tu tem que entregar a importância do ensino interativo para a criança na pré-escola, desde uma sala maker, desde uma impressora 3D, desde um laboratório. Ah, mas nós não tínhamos isso no passado, mas nós éramos de outra geração. A gente tem que entender que a geração nova, ela nasce recebendo esse mundo tecnológico. Então não adianta tu querer tirar isso dela, e sim explorar dela o melhor disso, que é a capacidade cognitiva absurda que essas crianças têm. Eu acho que é isso, sabe, Gil? Bacana, muito bom ouvir esse alerta, eu considero um alerta que tu faz, de que desde pequeno, desde as crianças, em casa já, que os pais tomem essa consciência, é que as crianças tenham já as mãos na massa, né? Ou seja, tem que fazer, ok? Você tem que ir lá ler o livro, e isso é importante também, né? Tem que fortalecer essa leitura, mas a mãos na massa, ela é essencial, sabe? Já a partir de casa, porque é a partir do momento que ela vai tomar o gosto, na hora que ela realiza um projeto, um brinquedo, faz um brinquedo, tenho certeza que tu fez as tuas pipas ou pandorgas, teu carrinho de rolamento, e a hora que tu vê lá o resultado do trabalho é fantástico. Queria sublinhar outro ponto também, que o Eduardo comentou e deixou aqui como uma mensagem. Nós somos a geração analógica, nós somos a geração da década de 70. Essa geração X, que é da década de 2000 entre 2000 e 2010, que é a geração Z, sabe? Nós somos diferentes. Então, as empresas, né, Eduardo, já te devolvendo a palavra, e a gente já está indo para o final do primeiro bloco. Como lidar? A gente vai falar bastante da empresa, né, no segundo bloco, mas a questão do comportamental. Como lidar, então? Como fazer conviver a geração da década X com a geração Z? E está chegando a Alfa aí,
que é que tem até 10, 12 anos hoje, a geração alta chegando aí, que vai ser diferente da Z também. De forma bem interessante isso. Inclusive, quando eu ainda não tinha empresa, quando eu ainda trabalhava no mercado privado, a gente escutava muito de um certo preconceito com as pessoas acima dos 50 anos na área de tecnologia, né? E a nossa empresa, uma das coisas importantes da Planet Tecnologia, e até eu vinha te comentando no caminho, nós temos um equilíbrio muito grande das faixas etárias. Hoje a gente tem 30% de pessoas até 20 anos, de jovens até 20 anos, um pouco mais de 30% dos 20 aos 45 e 30% dos 45 aos 65. Incrível. Por quê? Porque a gente soma a experiência, a resiliência e muitas vezes a disciplina do mais velho, daquela pessoa que já passou por uma carga muito grande de experiência na sua vida, com a pessoa da geração X que consegue fazer um intermédio dessa geração mais experiente com os mais jovens. E aí os jovens que traz esse entusiasmo, que traz essa energia, que é incrível, e que a gente tem que saber aproveitar a qualidade de cada uma das faixas. A gente, às vezes, vê o jovem, por ter uma capacidade muito rápida de pensamento, ele ir da euforia à frustração muito rápido. E aí a importância de tu ter as outras gerações junto e um aprendendo com o outro, um equilibrando o outro. Então isso eu acho muito importante, esse convívio dentro da empresa, né? Bacana, muito bacana ouvir a experiência e esse alerta e essa mensagem do Eduardo, mas baseado, isso é importante. A gente ouve muita mensagem, né? Seja hoje nas mídias sociais, nos livros, mas aqui nós estamos ouvindo a mensagem de alguém que realizou, executou, experimentou. É uma experiência que o Eduardo, enquanto aí o CEO, o dono da empresa Planet, que nós vamos falar já no segundo bloco, tem na sua empresa. Então ele está trazendo essa experiência real, que ele convive no dia a dia. Isso é muito importante. É a melhor mensagem, a melhor experiência e a melhor inspiração que a gente pode ter. Um outro ponto para fechar o primeiro bloco e, de novo, agradecendo a você, Eduardo, por estar aqui, trazendo a sua experiência, a sua jornada, para você que está nos assistindo, a ser inspirado e a quebrar a sua lâmpada. Então, eu tenho falado também que tem muitos jovens de 50 anos e, com o devido respeito, velhos de 20. Então, não necessariamente, na minha opinião, é a questão da idade, mas é a questão do querer transformar. A gente encerra aqui o primeiro bloco e deixando a grata satisfação e agradecimento a Hi-Mix, que é nosso patrocinador aqui do programa, a Plugfield, junto com a Pumatronics também, e a Claro. Obrigado a vocês confiarem nesse programa e ajudarem a transformar esse propósito de levar mensagens inspiradoras a todos. Obrigado e logo, logo retornamos. A Plugfield é uma empresa brasileira do grupo Pumatronics, maior fabricante de câmeras de precisão da América Latina e especialista em análise e tratamento de imagens, com mais de 15 anos de experiência em IoT, Big Data, inteligência artificial, machine learning e sistemas de comunicação. A Plugfield, através de sua estação meteorológica, fornece as mais avançadas tecnologias para monitoramento, armazenamento e cálculo de dados climáticos fundamentais para ações diretas em agronegócios, defesas civis, obras civis, portos e marinas, rodovias e indústrias. Plugfield, sinta a terra. A Claro sempre acreditou que toda vez que o sol nasce, nasce junto uma oportunidade. Oportunidade de criar conexões, de descobrir caminhos, de inovar. E inovar a cada dia é o que a Embratel vem fazendo há muito tempo. Lançou o primeiro satélite brasileiro, conectando o país de ponta a ponta.
e hoje tem a maior frota de satélites da América Latina. Trouxe a internet comercial para o país, conectou o mundo com o Rio 2016. Foi fundamental para a implementação do Pix. Levou a inclusão digital para 2 milhões de alunos. E criou um centro de excelência em IA, onde nascem soluções sempre sob medida. Hoje, o legado e o conhecimento da Embratel se unem à capacidade de entregar o novo da Claro. A Embratel agora é Claro Empresas. Um movimento que inaugura um novo momento da Claro. Mais potente, mais completa, ainda mais inovadora. A Claro Empresas vai habilitar o próximo novo de negócios de todos os tamanhos e segmentos, com um portfólio completo de soluções, para impulsionar o agora e transformar o futuro com mais agilidade, segurança e confiabilidade para todas as empresas do Brasil. Claro Empresas. Um novo dia para a Claro. Uma nova era para todas as empresas do Brasil. Meus nobres, estamos no retorno aqui no segundo bloco para essa entrevista inspiradora aí com o mente brilhante Eduardo Ramos Silveira, que trouxe no primeiro bloco a sua jornada empreendedora, inovadora e vencedora. Falou do seu ponto de virada, trouxe mensagens importantes para você, jovem, você adolescente, você pai e mãe também, que pode inspirar o seu filho a empreender. A você, micro e pequeno empresário, e como eu sempre gosto de falar também, você que está na gestão pública. Pela minha experiência que eu tive, é importante você trazer essa capacidade de transformar as ideias em projetos concretos para as cidades, para os municípios, através da gestão pública. Nós vamos agora, no segundo bloco, ouvir mais um pouquinho sobre Eduardo, esse grande projeto que virou realidade, que é a Planege. Eduardo, você criou a Planege. Fala um pouquinho como é que foi isso, como é que foi o ponto zero da criação da Planege, da empresa, e obviamente depois a gente vai ouvir aí alguns projetos vencedores que você já implementou aqui no nosso Brasil. Por favor. Opa, muito obrigado, Gilles, novamente. A Planege Tecnologia foi um sonho que estamos realizando. A ideia surgiu comigo e com o meu sócio, Douglas Augusto Cucato. Você conhece o Douglas, né? Nós trabalhávamos na Solo Network, que é uma empresa paranaense, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. João Paulo, um dos proprietários, é uma fonte de inspiração para mim muito grande. Agradeço o João Paulo aí por tudo que nos ensinou. E eu conheci o Douglas na HP, ele trabalhava na multinacional, HP, todo mundo conhece, e eu trouxe ele para trabalhar comigo na área técnica na Solo. Ele é engenheiro de formação. E aí, como nós fomos sempre muito da infraestrutura, do hardware, e hoje a Solo é uma das maiores empresas de software, parceira Microsoft do Brasil, a gente começou a desenvolver aí mais essa área de infraestrutura com um sonho de montar uma empresa para atender tanto como integrador, né, mas como atender empresas privadas e também governo. E esse sonho começou a se tornar realidade há 4 anos atrás, quando nós abrimos a empresa e viemos aí uma empresa, apesar de ser uma empresa jovem, Gilles, ela vem de 2 veteranos, então por isso que ela vem crescendo muito rápido e dando certo. Tenho certeza que a gente vai alcançar aí isso que a gente almeja, que é realmente ser uma das maiores empresas aí do Brasil de tecnologia. Bacana, parabéns e parabéns pela coragem, né, de empreender no Brasil, independentemente, né, da época, sempre muito difícil. São mais de 7 milhões de micro e pequenas empresas no Brasil. No Paraná são mais de 700 mil. E a Planege está aqui em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba, fazendo a diferença, né? Com áreas importantes de alto valor agregado e produtos de áreas de valor agregado e também com parceiros super importantes no mundo. E sobre os parceiros, né, para você falar um pouquinho também, um pouco daí do portfólio, né, da Planege, e esse grande parceiro, né, sabe, com muito poder na área de tecnologia, que é a Huawei, né? Fala um pouquinho aí dos parceiros e já também trazendo um pouquinho aí as estratégias, né, da empresa. A Huawei eu conheço há quase 14 anos.
a gente criou uma sinergia muito grande com a Huawei no Brasil, não só no Brasil como com a Huawei China. O Douglas Cucato, quando eu trouxe ele da HP, eu disse, Douglas, porque eu mal inglês falava, meu inglês ainda é muito ruim, o Cucato, ele fala inglês, espanhol, e eu disse para ele, mais um desafio, Douglas, você precisa aprender agora mandarim, porque a gente precisa ter uma relação melhor com a China. E, inclusive, o Douglas, um abraço para ti, Douglas, o Douglas aprendeu mandarim, inclusive estava 15 dias na China lá, porque a gente tem muitos negócios lá. Bacana. E a gente se soma, né? E o interessante é essa parceria com a Huawei que você falou, a gente tem um carinho muito grande, porque a gente começou a oferecer para os clientes do mercado privado e governo na época que o pessoal ainda torcia um pouco o nariz, lá atrás. Hoje já não, hoje todo mundo tem Huawei, está muito difundido, hoje não dá trabalho vender. Hoje é pelo contrário, tem muitos concorrentes nossos querendo vender a marca, né? Mas no passado era um desafio, né? Tu trazer uma marca oriental concorrendo aí com as grandes americanas, né? E aí a gente veio participando dessa jornada de sucesso, e um pouco do que a gente tem hoje de sucesso a gente deve aí ao apoio e à parceria da Huawei, né? Isso é muito importante. Bacana, isso é importante, né? E a Huawei, né, que tem essa questão aí entre várias frentes de trabalho, a questão da conectividade, e o programa que tu conhece, né, que é a conectividade rural, que nós temos que fizemos um projeto à época no governo do estado. O Eduardo, né, e a Planege tem uma competência muito grande, mas eu queria aqui, carinhosamente, né, o Pinhão, que representa o nosso Paraná, com o símbolo do Wi-Fi, deixar aqui pela conexão e agradecer essa parceria que a gente vem tendo, Eduardo, o Pinhãozinho conectado aí para representar Muito obrigado, Gilles, muito obrigado. Essa conexão e esse relacionamento profissional que a gente tem e pessoal. Queria falar agora do Wi-Fi, né, o Wi-Fi que... Projeto muito legal que vocês vêm fazendo em várias cidades do Paraná, Toledo, Pato Branco, enfim, ligado às escolas, né, do projeto do Aluno Conectado. Fala um pouquinho desse projeto aí, e para depois a gente avançar também. Bacana, Gilles. Nós trabalhamos com infraestrutura, a Planege Tecnologia, 4 anos atrás, quando começou forte rodando projetos de infraestrutura. Muita rede Wi-Fi. Com a Huawei, em parceria com a Huawei, né? Um dos cases de sucesso, dos vários que a gente tem espalhados pelo Brasil, mas aqui no estado do Paraná, é o projeto Aluno Conectado, que a gente implantou em 68 escolas do município de Toledo, já com a tecnologia, na época ainda era nova, agora está bem difundida, do Wi-Fi 6, que é com o mesmo algoritmo do 5G, proporcionando aos alunos do ensino municipal do município de Toledo conectividade e interatividade na sala de aula. É um projeto que a gente tem orgulho, ganhamos inclusive uma premiação na época do prefeito, e é um dos cases que a gente tem aqui no estado do Paraná, de conectividade Wi-Fi. Também começamos a cobrir alguns eventos do agronegócio. Hoje todas as cooperativas do agronegócio do estado do Paraná são nossos clientes. Então o Show Rural Digital da Copavel, eu posso citar, que a gente vem participando nos últimos 5 anos. Dentre 3 anos dele, a gente forneceu Wi-Fi para o evento, onde participou aí mais de 60 mil pessoas no pavilhão durante a semana de evento. Então, Wi-Fi de alta densidade, né? E também falando ainda de Wi-Fi, um case interessante, pode vir vários aí na cabeça, mas o interessante é a Cooperativa Agrícola do Estado do Paraná, Agrária. E eu posso citar ela porque é um dos clientes que permitiu com que a gente divulgasse o case. Instalamos Wi-Fi, mais de 400 antenas em mais de 50 indústrias que eles têm, para entregar conectividade nos coletores de dados, nas máquinas de IoT, nos sensores, no projeto de Indústria 4.0 da Cooperativa Agrária. Então, são alguns cases aí que a gente pode citar bem interessantes. Parabéns, é muito importante isso. A gente tem dito que as pessoas, de forma geral, na área urbana e na área rural, elas precisam de água potável, energia elétrica e conectividade. Precisam de internet para se conectarem com os amigos, com os parentes, com os netos, com os sobrinhos, para fazerem business, para que as pessoas sejam encontradas quando você perde aí numa área de mata
e assim por diante. Então isso é muito importante. A questão também, né, do crédito de carbono e assim por diante. Eu queria fazer o meio de campo agora e passar para você. A gente conversava sobre isso e você recebeu muito bem isso, estava com o time teu, com o time seu lá na Planege, quando a gente falou que nós precisamos falar de municípios inteligentes, mais do que cidades inteligentes. Fala como que a Planege agora está atuando com as verticais dentro desse conceito de municípios inteligentes, ou seja, olhando para a área rural, para a área urbana, mas também para a área rural. Bacana, Gilles. Então, de 2 anos para cá, Gilles, a gente transformou a nossa empresa de um simples integrador de TI, um parceiro RAW e um parceiro de outros fabricantes, mas transformamos a nossa empresa por uma empresa de cidades inteligentes. Então, hoje, nós temos soluções para todas as verticais do município. Administração pública, segurança pública, saúde, educação e agora estamos entrando forte em meio ambiente. Questão ambiental está pegando muito, Gilles. Sim. E sabe, deixa eu te falar, aproveitando que você falou do desafio de empreender no Brasil, um orgulho que eu tenho do Brasil e uma satisfação que eu tenho da área de tecnologia, ela me permitiu conhecer, hoje eu conheço quase que todos os estados da nossa federação. Bacana. E vou te dizer, o Brasil é uma terra de oportunidades. O Brasil é uma terra incrível de oportunidades. Do mesmo modo que a gente tem alguns desafios ainda na questão da tributação, que o governo está de olho agora com a questão da reforma tributária, sim, mas, por outro lado, a gente tem um mar de oportunidades, porque a gente é um país com uma miscigenação muito grande. A gente é o país, hoje no norte nós estamos muito fortes, nós estamos no Acre, Amapá, Rondônia, Roraima, Maranhão. Então a gente está atendendo aquela região que é uma região que é um mar de oportunidades, porque não tem muitas empresas de tecnologia que olham para essas regiões mais afastadas, como você falou. E a gente, com o nosso portfólio de cidades inteligentes, a gente não só traz soluções que já existem fora do Brasil, na China principalmente pelo nosso relacionamento com o Oriente, na Ásia, mas também a gente cria algumas soluções, né? O exemplo aí da Araucária Digital. Fantástico. Fala um pouquinho dela, inclusive, né, quer dizer, a Planege, até fala por que do nome Planege, mas que tem tudo a ver com o planejamento, que é o que os municípios, os estados e o país precisam fazer, planejar a curto, médio e longo prazo. Fala dessas questões do nome da Planege e desse belo projeto que é a Araucária Digital, que eu conheci ela a primeira vez lá no Show Rural. Isso, nós levamos ela para o Show Rural em Cascavel. Hoje tem uma, inclusive, instalada lá em Cascavel, na Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, a MOP. Um abraço para o Vinícius, o diretor da MOP. E o que acontece? A Araucária Digital foi um projeto, porque nós já tínhamos cases, soluções de vídeo monitoramento, câmeras no município, nas praças, tínhamos soluções de Wi-Fi nas praças dos municípios, Pato Branco tinha soluções espalhadas, mas nós queríamos criar uma solução que engajasse a população. Então a gente criou uma árvore digital de 5 metros de altura, 5 metros de copa, e nela nós temos mais de 12 subsistemas embarcados com uma gerência centralizada. Então nós temos desde TV e rádio corporativa do município, que fica passando propagandas dos programas do município e também pode ser feito parceria pública-privada. Cada araucária, ela entrega Wi-Fi para até 3 mil pessoas na praça, cada árvore. Além disso, ela tem placa solar, ela é sustentável, as baterias ficam no caule da árvore, carregador de celular no caule para a população, banco de praça na árvore, para o pessoal sentar e carregar o celular. Ela tem estação meteorológica embutida com alerta de desastres naturais para a população. Ela tem, inclusive, iluminação inteligente. Então, outubro rosa, novembro azul, a prefeitura com um simples clique consegue mudar a cor da iluminação nas praças. É um projeto muito interessante e agora, com uma novidade, foi embarcado IA agora, câmeras com inteligência artificial, então tu consegue contar quantas pessoas tem na praça em tempo real, quantas passaram na praça, ela consegue integrar com a polícia
do município. Se tiver uma pessoa procurada, a árvore consegue identificar e alertar a polícia do município. E, além disso, agora com uma novidade, a Araucária fala com a população. Você lê o QR Code, a população lê com o celular e, através de IA, a Araucária consegue responder dúvidas sobre os serviços do município. É um produto que nós temos já registro de entrada de patente dela. Certo. E é um dos exemplos de soluções de inovação para cidades inteligentes. Olha só que interessante, né? É uma solução combo, né? Ela tem um olhar para a segurança pública, para a questão da inclusão digital da população e tudo mais. Eu tenho um desafio para você aqui agora. 2 minutos para falar de 2 projetos super importantes e a gente finalizar nosso bate-papo. O primeiro, o vidro é um problema, as garrafas são um problema nas cidades, né? Como que se pode... A Planege tem uma solução para as garrafas de vidro? Legal, Gilles. É uma das soluções, daí já entra na vertical de meio ambiente. Nós lançamos a Resend em parceria com a EGCorte. É uma máquina que transforma garrafas de vidro em areia em apenas 3 segundos. É uma máquina que revoluciona o problema do vidro, porque ele leva 600 anos para se deteriorar na natureza. Ele é pesado e ele é volumoso. As pessoas, as companhias de reciclagem não querem pegar porque o custo é muito baixo. Então eles conseguem vender por pouco volume e acaba sendo um problema ambiental gigantesco para os municípios. Então a Planege, na vertical de meio ambiente, em parceria com a EGCorte, lançou a Resend. E ela realmente resolve esse problema ambiental do vidro, já está instalada em parceria com o IAT, o Instituto Agriterra aqui do Paraná, em 9 municípios litorâneos aqui do Paraná, do litoral, para resolver o problema das garrafas de vidro na areia da praia. E a população se engaja no projeto, porque ela coloca a garrafa, encosta o celular, via tecnologia de NFC, ele gera um crédito, um COI para a pessoa identifica a pessoa que colocou a garrafa ali, né? Isso é uma solução, essa é uma solução inteligente para os municípios inteligentes. Parabéns, eu fiz a experiência lá quando estive na empresa e fiz a própria experiência. E estamos chegando no final do nosso programa, só que não podemos finalizar o programa sem ouvir de você esse belo projeto que já tem aí mais de 6, aí, se não me engano, implementados, e é uma realidade que está chegando forte, os data centers. Fala de uma forma, e como é que está a Planege em relação aos data centers, e aí a gente finaliza aí com a mensagem final. Gilles, a gente acabou deixando para o final o que hoje é um dos focos da Planege Tecnologia. O tema data center no Brasil começou a aquecer muito. A gente já sabia que está tendo um movimento de rollback aí do pessoal que tinha ido para a nuvem, para dentro de casa, porque a conta começou a chegar muito grande. Mas não só isso, com a vinda da IA, hoje em dia todo mundo está preocupado com IA, todas as empresas. E aí, para IA, tu precisa de uma infraestrutura mais robusta. A Planege Tecnologia, em parceria com a Involve, que é uma solução de ambientes seguros para data center, tem o prazer de dizer que nós já estamos na entrega do 8º data center no Brasil. E um deles está, nesse momento, Gilles, em que estamos falando, nós estamos executando 3 obras no Brasil de data center. Uma é o nosso orgulho, é o nosso maior projeto, é do Exército Brasileiro, é o data center redundante de Brasília. São 124 metros quadrados de sala-cofre, sala segura, nas normas 10636 do Inmetro, L, certificado Tier 3 pela Uptime americana. Excelente. Tá? É o nosso maior case. Hoje estamos também entregando nesse momento o Tribunal de Contas do Estado do Acre, também é um data center seguro, e estamos entregando também Justiça Federal do Amapá, em Macapá. São as 3 obras no momento em andamento. Aí, tá? Olha só, Eduardo, e antes que eu esqueça, parabéns, Douglas. Essa parceria com esse mente brilhante aqui, você também, com a sua inteligência de business e tudo mais. E os parabéns a todo o time da Planege. Parabéns a todo o time da Planege, né? Toda essa piazada, podemos falar assim, né? Que tem uma piazada aí. E é piazada de 8 a 80, né? Vamos falar assim, que estão transformando aí os municípios do Brasil com as soluções que vocês têm. Parabéns pela questão do data center, e eu deixei no final, sabe por quê? Porque eu já quero te convidar aqui, oficialmente. Vamos fazer um programa exclusivamente sobre a tecnologia de data center, sobre IA. Então, já estou te convidando aqui para fazer um programa especificamente sobre esse tema, porque tem muita coisa para falar.
Topa? Agradeço, claro, a gente sempre topa, Gilles. Agradeço a oportunidade, é sempre importante debater sobre esse tema, ainda mais porque está muito aquecido no Brasil agora, né? Sim. Então, obrigado o convite, obrigado. Não, mas legal. E para finalizar, né, bem rapidamente agora, se puder, de uma forma bem sintética, a falta de capital humano. Deixa uma mensagem aí para os jovens, né, para as pessoas de forma geral, jovens de 8 a 80, eu costumo brincar, o que elas podem realmente olhar com carinho aí, porque tem muita oportunidade na Planege e nas diversas empresas do Brasil. Deixa uma mensagem para eles em relação a buscar as skills corretas, né, as hard e as soft skills. Eu até iria te dizer, em relação à falta de capital humano, Gilles, realmente, as empresas que vão buscar profissionais com já muita carga de experiência e formados, realmente está meio escasso, né? A gente sabe que abre uma vaga, demora tempo para conseguir recrutar, até pela questão dos requisitos técnicos e da formação técnica. Mas até um recado para os colegas empreendedores, eu tenho apostado muito em trazer essa gurizada com sangue novo para ensinar. Então, o que a gente cobra de requisito para trazer para dentro de casa? Vontade de aprender. Legal, vontade de aprender e vontade de trabalhar. A gente traz essa gurizada nova, ensina, a gente aposta e tem dado certo. Tem dado muito certo, eu estou muito feliz. Claro, a gente tem as pessoas, como eu te falei, de todas as faixas de idade, mas para cobrir essa lacuna da falta de profissionais hoje no mercado de TI, que cada vez mais agora vai ter mais oportunidades nessa área, olhar para essa juventude, que tem uma criatividade imensa, que tem, como eu falei, uma capacidade cognitiva muito grande, saber trabalhar com eles, saber olhar o que eles têm de qualidade, né? E para finalizar, já, Gilles, até te dizer, isso é importante também. Eu, como empreendedor, aprendi muito com o tempo. Às vezes, tu tem uma pessoa, nem todo mundo é só defeito e nem todo mundo é só qualidade. É verdade. Então, o que o empreendedor tem que fazer é ele olhar o que ele pode aproveitar mais daquela pessoa. Porque ela tem uma... as qualidades perfeitas. Exatamente. Perfeito. Eu, por exemplo, tinha um colaborador que ele já estava... Ele estava numa área que ele não estava rendendo, ele não estava performando. O que eu fiz? Ao invés de desligar o colaborador, eu trouxe, olhei a qualidade e disse, não, ele vai se encaixar aqui. Hoje é um dos meus melhores colaboradores. Então, é tu olhar para a qualidade daquela pessoa e ver onde que ela se encaixa melhor e onde que ela vai somar. Essa liderança, né? Sim, com esse olhar sobre o seu time, né? Exatamente. No futebol, às vezes tem isso. Coloca o lateral esquerdo na lateral direito e melhora o time e ganha o jogo. Né? Exatamente. Eduardo, muito obrigado pela tua participação Gilles, aqui. eu que agradeço. Né, de coração, ter participado do programa Quebrando a Lâmpada. E obrigado a você que assistiu, mas esse programa inspirador, né? Com o Eduardo Ramos Silveira, né, falando da Planege, falando da sua jornada empreendedora. E a gente agradece e que você divulgue esse programa para a sua rede de contatos. Esse programa, que cada programa deles é uma aula de pós-graduação prática, de alguém que acordou cedo, arregaçou as mangas e transformou através das suas soluções. Quebrar a lâmpada é transformar uma ideia num negócio, numa ação concreta, e, consequentemente, trabalho e renda, dinheiro no bolso, dinheiro para investir, dinheiro para viver a vida, para aumentar a qualidade de vida. E o principal, esse programa Quebrando a Lâmpada tem como propósito inspirar você a quebrar a sua lâmpada e a transformar esse negócio lá na ponta final em felicidade, ser feliz, sabe, ter essa tranquilidade para você, para a sua família, para o seu entorno, para os seus colaboradores, enfim. Quebre a sua lâmpada, inspire as pessoas, transforme isso e melhore a sua vida cada vez mais. Muito obrigado e até o próximo programa. Eu me emociono. Mas não tem como.